Olá, vamos mergulhar hoje num texto de opinião que lança um desafio, logo no título: A democracia é burra. É uma afirmação, bem, forte para começar. Sem dúvida. É um título pensado para provocar, não é? Para captar logo a atenção. E o conteúdo segue essa linha. Exatamente. Estamos a falar de um artigo de 2008, do Edson Zogby, e o nosso objetivo aqui é fazer uma análise, pronto, mais a fundo dos argumentos que ele usa para defender essa ideia tão controversa. Uhum. O foco principal vai ser mesmo a comparação que o texto faz entre o sistema democrático como o conhecemos e um conceito alternativo, a meritocracia. Certo. É fundamental mesmo deixar claro que vamos analisar as perspectivas dentro deste documento, ok? Sem tomar partidos ou emitir juízos de valor sobre elas. Precisamente. E o que é particularmente interessante na abordagem do autor é a forma como ele estrutura a argumentação. Ele não se fica por afirmações vagas, quer dizer. Não de todo. Ele propõe um modelo quase visual, uma espécie de metáfora geométrica, para contrastar estes dois sistemas, democracia e meritocracia. É nessa comparação que a análise se vai desenvolver. Ok, vamos então pegar nisso. O texto parte de uma premissa bastante, audaciosa. Afirma que a incompetência que vemos a nível global tem uma raiz clara na forma como escolhemos os nossos líderes. Ou seja, o voto democrático. Exato, através do voto democrático, baseado na regra da maioria. Sim, ele estabelece logo essa ligação, essa causa e efeito, e para explicar porquê, introduz o tal modelo da meritocracia. O autor descreve-a como uma pirâmide. É uma imagem, bem, que muita gente reconhece, não é? Sim, claro. No topo estão os mais competentes, os que têm mais mérito, e à medida que descemos para a base, encontramos níveis de competência progressivamente menores. Uma representação clássica, de facto, da distribuição desigual de competências numa sociedade onde a excelência é, por natureza, mais rara e por isso está lá em cima, no topo. Exato. E esta pirâmide não é apenas uma descrição, torna-se a ferramenta central da crítica dele à democracia. Ele argumenta que a essência da decisão democrática está na necessidade de obter mais de 50% dos votos. Uhum. Seja para eleger um representante, seja para aprovar uma lei, é preciso o apoio da maioria. E é aqui que ele liga as duas coisas de forma crítica, não é? Como é que essa regra dos mais de 50% interage com a pirâmide de mérito que ele desenhou? É o ponto crucial do argumento visual dele, lá está. Ele sugere que, se pusermos a regra da maioria em cima da pirâmide, esses mais de 50% correspondem inevitavelmente à metade inferior da área da pirâmide. Ok. Se pensarmos na geometria, a base da pirâmide é muito mais larga que o topo. Portanto, para conseguir mais de metade da população da pirâmide, temos de incluir toda a base e subir até um certo ponto. Percebo. O resultado, segundo o autor, é que a maioria inclui, por definição matemática mesmo, os estratos considerados menos competentes. Portanto, a própria matemática da democracia, na divisão do Zogby, condena a basear as suas decisões no grupo menos qualificado da sociedade. É isso. É essa a conclusão a que ele chega. Ele até quantifica isso com um exemplo bastante gráfico. Diz que numa escala de competência de 0 a 10, bastaria ter uma média de 3 para já se ter alcançado a maioria democrática. Uau! Ou seja, segundo esta lógica dele, a vontade da maioria não reflete necessariamente a opção mais sábia ou competente, mas sim a vontade do grupo maioritário que, na sua pirâmide, ocupa metade inferior em termos de mérito. E aqui é que fica mesmo interessante. Porque uma pessoa podia pensar, bem, isso talvez se aplique a sociedades com níveis de educação, sei lá, mais baixos. Mas o autor antecipa essa objeção. Sim, ele aborda diretamente essa questão. Argumenta que a lógica se mantém mesmo em sociedades que consideramos mais instruídas ou desenvolvidas. A ideia dele é que, mesmo que o nível geral de competência suba, Uhum. ou seja, mesmo que a nota média da população seja mais alta, a distribuição relativa dentro dessa sociedade ainda tenderá a parecer-se com uma pirâmide. Haverá sempre os mais e os menos competentes dentro desse grupo específico. Portanto, mesmo que a base da pirâmide represente pessoas com mais formação do que noutra sociedade, dentro daquela sociedade específica, a regra dos mais de 50% continuará a selecionar a metade inferior em termos de competência relativa.
É isso. A proporção matemática na visão dele é inescapável. Mais de 50% será sempre a parte de baixo da distribuição de competências, independentemente do nível absoluto dessa competência. Percebo. O ponto mais disruptivo que o Zogby levanta é que a própria matemática da democracia, 50%, a condena, na visão dele, a escolher sistematicamente a mediânia ou abaixo dela, independentemente do nível geral de instrução da sociedade. E ele não se fica pela análise estrutural, pois não. Ele adiciona uma camada sobre a dinâmica política real, focando-se nos eleitores que estariam nessa base mais larga da pirâmide. Exato. O autor alega que estes eleitores, que constituem a maioria necessária para vencer eleições, são particularmente vulneráveis. Uhum. Argumenta que os políticos, cientes desta dinâmica, podem mais facilmente iludir esta maioria com promessas irrealistas ou até mesmo comprar os seus votos, explorando as suas necessidades básicas ou carências. Ok. É importante sublinhar, mais uma vez, que esta é a alegação feita no texto. Atenção, descreve uma dinâmica que o autor vê como consequência da estrutura democrática. Ou seja, ele sugere que a própria estrutura que dá o poder à maioria também a torna um alvo mais fácil para manipulação política, reforçando a tendência para decisões menos competentes. É essa a implicação. Se ligarmos isto ao panorama geral que o autor está a pintar. O argumento central é que o mecanismo da maioria simples não é apenas neutro. Ele favorece ativamente um nível de competência que não é o ótimo, segundo a definição de mérito dele. A quantidade sobrepõe-se à qualidade? Exato. A quantidade, mais de 50%, sobrepõe-se à qualidade, o topo da pirâmide. Para tentar isolar e provar este ponto de forma ainda mais clara, o texto até se aventura num exercício de pensamento, um cenário hipotético que o próprio autor reconhece como irrealista. Sim, ele introduz o conceito do retângulo social. Admite abertamente que nenhuma sociedade funciona assim, que a distribuição de mérito ou competência tende sempre a ser piramidal, não é? Com menos pessoas no topo. Claro. Mas ele usa esta abstração, uma sociedade onde todas as faixas de competência teriam o mesmo número de pessoas, formando um retângulo em vez de uma pirâmide, para testar a força do seu argumento sobre a democracia. É uma forma interessante de controlar variáveis, digamos assim. Mesmo neste cenário idealizado, onde não há uma base larga de menor competência, o que é que o autor conclui sobre a escolha democrática? A conclusão dele é surpreendente e reforça a tese inicial. Mesmo no retângulo social, ele argumenta que a democracia, através do voto maioritário, continuaria a escolher a incompetência ou pelo menos a mediocridade. A sério? Mas porquê? A justificação que apresenta é que a decisão por maioria, 50%, tenderia a convergir para a média. Usando a sua escala de 0 a 10, a escolha democrática gravitaria ali em torno da nota 5. E porquê é que isso seria um problema, segundo ele, mesmo nesse cenário retangular tão idealizado? Porque para o Zogby, o objetivo não deveria ser a média, a nota 5, mas sim a excelência, as notas próximas de 10. Ah, ok. Portanto, mesmo numa sociedade hipoteticamente igualitária na distribuição de competências, a democracia, ao visar o ponto médio para obter a maioria, falharia em selecionar os mais competentes. A escolha da maioria continuaria a não ser a escolha dos melhores. Percebes? Percebo. Então, depois de construir este argumento todo, passo a passo, com a pirâmide, a regra da maioria, a questão da instrução e até o cenário do retângulo, qual é a conclusão final, o remate, a que o texto chega sobre a democracia? A conclusão é direta e, usando a palavra do título, é brutal. O autor afirma que, embora a democracia possa ser vista como um sistema justo do ponto de vista da representação numérica, todos tenham um voto de igual valor, pronto, ela é inerentemente, estruturalmente incompetente. Ou, como ele diz de forma mais crua, burra. Ele não vê isto como uma falha acidental, mas como uma consequência matemática e lógica do próprio sistema de decisão por maioria. Uma crítica, demolidora mesmo. E face a este diagnóstico tão negativo, o texto limita-se a apontar o problema ou avança com alguma solução? Não se fica pela crítica. Tendo demonstrado, na perspectiva dele, a falha fundamental da democracia, o texto propõe uma alternativa de forma bastante assertiva. Defende a necessidade urgente de uma transição. Uma transição? Para quê, exatamente? Para um sistema de votos baseado na meritocracia.
A ideia central é que o processo de escolha de líderes ou de tomada de decisões não deveria basear simplesmente na contagem de votos de uma maioria, mas sim em critérios de mérito e competência. Entendo. A análise crítica da democracia serve, no fundo, de trampolim para este apelo. Portanto, não é apenas um exercício intelectual de crítica, mas um verdadeiro manifesto por uma mudança de paradigma. O autor vê esta mudança como algo desejável ou mesmo necessário? Ele apresenta-a como uma necessidade premente, quase uma questão de sobrevivência civilizacional, dada a incompetência que ele diagnostica como sendo endémica e causada pelo sistema democrático atual. Uhum. A evolução para um sistema meritocrático não é vista como uma opção entre várias, mas como o único caminho lógico para superar os problemas globais que ele atribui à liderança escolhida democraticamente. Há um tom de urgência notório no final do texto. Ok, recapitulando então o percurso que fizemos por este texto de 2008. Começámos com o título provocador, A Democracia é Burra, e vimos como o autor, o Edson Zogby, constrói a sua argumentação. Usa a metáfora da pirâmide de mérito para visualizar a distribuição de competências. Exatamente. Depois, aplica a regra fundamental da democracia, a necessidade de mais de 50% dos votos a essa pirâmide. A conclusão a que chega é que esta regra matemática força a escolha a recair sobre a metade inferior, considerada menos competente, dessa pirâmide. Exploramos também como ele defende que esta lógica se mantém mesmo em sociedades mais instruídas devido à tal competência relativa e como ele alega que a maioria na base da pirâmide é vulnerável à manipulação política. Vimos ainda o cenário hipotético do retângulo social, usado para argumentar que, mesmo numa distribuição igualitária de competências, a democracia ainda assim visaria a média e não a excelência. Tudo isto culmina na conclusão taxativa de que a democracia, embora potencialmente justa na representação, é estruturalmente incompetente. E, perante esta análise, a proposta clara do texto é a superação da democracia por um sistema de voto baseado na meritocracia, apresentado como uma necessidade urgente para o mundo. Sim, a análise que vimos baseia-se fundamentalmente na ideia de que a própria estrutura matemática da decisão por maioria impede, por definição, segundo o autor, a seleção dos mais competentes que constituiriam sempre uma minoria no topo da sua pirâmide. Fica assim registado o argumento central e o apelo veemente do autor por esta mudança radical. Exato. O texto não entra em grandes detalhes sobre como é que seria implementado esse sistema meritocrático, mas deixa clara a sua convicção de que é a direção a seguir. E é precisamente aí que reside uma questão fundamental que o próprio texto, ao focar-se tanto na crítica à democracia e na defesa da meritocracia como princípio, não explora em detalhe. Não é? Sim, pois. Considerando o raciocínio apresentado que aponta para um sistema de voto por mérito, fica em aberto a pergunta crucial: que critérios objetivos poderiam definir o mérito num sistema eleitoral? Exato. E, talvez ainda mais complexo, como é que esses critérios seriam estabelecidos e por quem, de forma a serem considerados legítimos e justos por todos? Essa é a grande questão que fica no ar.